Estudamos no último episódio aí sobre a carta de Tiatira e hoje nós vamos estudar a carta de Sardes, né? Essa carta tem revelações importantíssimas e a gente vai conseguir constatar isso durante a gravação de mais esse episódio. Eu quero convidar aqui o irmão Wagner para fazer uma breve oração por nós, para quem está nos assistindo, que Deus possa nos acompanhar em mais esse estudo, irmão Wagner. Amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos para poder ministrar a sua palavra, Senhor. É tudo que nós te pedimos, inspiração, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor Jesus, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei e falar do que o nosso coração está cheio. Que vidas venham ser transformadas pelo poder vivo da tua palavra, que não volta vazia para ti, Jesus, mas cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Nós exaltamos o teu nome, a sua palavra, acima de todas as coisas. Fique à vontade para ministrar ao nosso coração e fazer com que essa palavra produza a 100 por 1 na vida de um solo fértil e sedento por ti, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele diz, né? Conheço as tuas obras, que tens o nome que vives e está morto. Não tem como não lembrarmos de Isaías capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. 7 características do Espírito de Deus. Mas aqui, num contexto, Deus está falando: conheço as tuas obras, nome de que vives, mas está morto por causa das suas obras. Eu vou ler aqui um texto de Provérbios, capítulo 8, versos 1 a 14, e nesse contexto aqui, nos fala das características desses mesmos espíritos aqui que nós lemos aqui, as características dos 7 Espíritos de Deus. Olha que interessante, no contexto de exortação também. Provérbios 8, de 1 a 14. Não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Jesus é a sabedoria de Deus. Então, ele é o Espírito do Senhor. Tá? Só tem 3 características aqui do Espírito. Verso 3. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. É Jesus clamando ao arrependimento. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios. Olha aí. Prudentes e nécios nos lembram as virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Verso 9. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. 4ª característica. Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conhecimento. Verso 10. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escondido, porque melhor é a sabedoria do que joias. De tudo que se deseja, nada pode se comparar a Jesus, Cristo, que é a sabedoria de Deus. A Jesus falando aqui: a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos. Olha aqui mais uma característica do Espírito. Disponho de conhecimentos e de conselhos. E mais uma característica, 6ª, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. E o verso 14, a 7ª característica do Espírito de Deus: o meu conselho é a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então esse texto de Provérbios é tremendo e é num contexto de chamada para o arrependimento. Ouve, nécios, a correção.
Procura a mim, que sou a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, o perfeito conselho, o temor do Senhor e a fortaleza. E aí, conectando com o nome que vives, mas está morto, morto me faz entender, são obras mortas. Está escrito em Hebreus capítulo 6, é um dos rudimentos da fé. Obras, um dos rudimentos da palavra de Deus, obras mortas. E é exatamente isso que a igreja de Sardes, quase todos, estavam vivendo. Em Tito capítulo 1, verso 16, está escrito: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Obras mais. Então, através das nossas obras, nós vamos constatar se de fato nós estamos vivendo. Em 2 Timóteo 2, eu não vou ler tudo aqui, está escrito lá que um vaso ele só será útil para o possuidor se ele se afastar do pecado. Então, conhecer a Deus somente não quer dizer que nós estamos obedecendo a Ele. Quantos lembram daquela passagem de Mateus 7, né? A partir do verso 22? Muitos me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Naquele dia eu vou julgar vocês, por quê? Porque vocês, embora operassem grandes sinais e maravilhas, mas não obedeciam a minha palavra. Então apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Por isso que 1 João capítulo 2, versos 4 a 6, está escrito que aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, e aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Então é isso que estava acontecendo com boa parte da igreja de Sardes. Eles tinham nome de que vives, mas por causa das suas obras mortas de pecado, eles estavam contaminando suas vestes e estavam mortos. E o Espírito de Deus, com as suas características, ele será extinguido da nossa vida, se nós perseverarmos em praticar estas mais obras. Para finalizar, não tem como não lembrar de 1 Tessalonicenses 4. Olha o que está escrito, a partir do verso 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe damos pela autoridade do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor. O Senhor é o Espírito. Jesus Cristo é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Aí ele fala, a vontade de Deus é esta, que vocês se afastem da prostituição. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Olha o verso 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Então, a conexão das características dos 7 Espíritos de Deus que nos dá vida, se não for respondida com obras, se mantivermos as obras mortas, esse Espírito ele vai ser extinguido da nossa vida e nós receberemos as recompensas pelos nossos erros. Então, desde já, Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Sardes como os que têm os 7 Espíritos de Deus, que conhecem as suas obras, que tem nomes que vives, mas está morto por causa das suas más obras. Amém, amém. Interessante essa palavra, né, Sardes, que aponta para uma das pedras que estão estruturadas na Nova Jerusalém, que é a pedra de sárdio, ou outros chamam de coralino, que ela tem aquela aparência de avermelhada, cor de carne viva realmente, e a mensagem pesada para a igreja de Sardes. Em uma tradução aqui, uma delas a King James, vai dizer: você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. Ou seja, quantas vezes nós nos deparamos com cenários assim, em que muitas pessoas são movidas
pelo falso avivamento, pelo movimento, né, levado pelas emoções da alma, pelo engano. Eu vejo aqui a igreja de Sardes já afundada no engano da apostasia, né, movidas por um falso avivamento, motivando por falsas emoções que são provocadas pelo sistema babilônico, que já adentrou aí, né, em lugares profundos para enganar muitas pessoas. Nós vimos aqui as igrejas anteriores, a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, ou seja, a porta de entrada da apostasia, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriando, e aí a porta de entrada da apostasia. Depois Pérgamo, entrando a apostasia, o inimigo estabelece o trono de Satanás, como aconteceu em Pérgamo. Estabelecendo o trono, ele começa a infiltrar com as suas profundezas. Uma outra palavra importante que a gente encontra na igreja de Tiatira, onde tem as profundezas, as raízes da iniquidade implantadas na igreja, ela começa a ser manipulada pelo sistema babilônico. E essa manipulação da apostasia na igreja, a gente já vê isso já na igreja de Sardes, onde ela não tem qualquer obra aprazível ao Senhor. E aí esse nome bem característico de Sardes, e ela achar que tem uma característica de ativa, de viva, mas porém para o Senhor totalmente reprovada. O irmão Wagner Nunes trouxe a questão de Isaías 11:2, Provérbios 8, apontando bastante para o agir da onisciência do Senhor sobre o seu povo. E Apocalipse 5:6 vai trazer a visão do Cordeiro, o Cordeiro que é o único capaz de abrir os 7 selos. E lá está escrito que nele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O irmão Wagner Nunes trouxe aqui as características da onisciência do Senhor, né? E as 7 pontas, nas Escrituras, a gente interpreta como poder, autoridade, ou seja, o exercício da onipotência do Senhor sobre o seu povo. E os olhos do Senhor, né? Deus enxergando tudo nos 4 cantos desta terra, a gente vê a característica da onipresença do Senhor sobre o mundo. A gente percebe então os 7 Espíritos de Deus como onisciência, onipotência e onipresença de Deus sobre a terra, agindo sobre o seu povo. E olhando essa característica dos olhos, dos 7 olhos, a gente encontra Zacarias 4, né? Uma passagem muito rica, né? Não vou trazer toda a questão, você lê na sua casa, medita, porque é uma visão muito importante para o entendimento de cada um de nós, porque é mensagem para os últimos dias, mensagem para as 2 testemunhas. E aqui no verso 10 diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, o Senhor está levantando seus pequeninos na terra. Amém? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, figura de Jesus aqui. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então o Senhor está agindo de forma plena, com onisciência, com onipresença e com onipotência, poder e autoridade que será derramado sobre as 2 testemunhas. Amém? Amém, irmão Ricardo. Eu trouxe aqui também exatamente tudo que o irmão trouxe, que praticamente foi o que eu sublinhei, tá? A gente pode ver algumas características apresentadas no texto, quando a gente lê, né? Apocalipse 3, no versículo 1, aonde a igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E quando a gente vê isso, os irmãos trouxeram um apanhado aqui das obras, né? Dessa igreja, né, que tem nome de que vive, mas na verdade está morto. E eu quero trazer a respeito da identificação, que a gente sabe que é Jesus Cristo, né? Eu separei aqui esses pontos que o irmão Ricardo trouxe: 7 lâmpadas, 7 olhos e 7 pontas. Muito bem trazido, tá? Deixei separado aqui. A primeira colocação que a gente vê no Apocalipse está lá em Apocalipse 1:4, que diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia,
Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E a gente vê a referência de quem são esses 7 espíritos, que é a ação do Senhor Jesus Cristo juntamente com Deus. 7 espíritos. A gente pode ver em Apocalipse 4, no versículo 5, dizer assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem as 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Quem estará ardendo como tochas de fogo nos últimos dias, irmão Wagner? É evidente que é a igreja. Por isso a representação que o irmão trouxe no último vídeo da menorá, né, contendo ali essas 7 lâmpadas acesas, significa o quê? Os olhos do Senhor diante ao povo de toda a terra. O irmão não trouxe, mas, irmão, desculpa, esse texto ele é muito importante. Eu preciso ler Zacarias 4. Eu separei porque a conexão é tremenda. Infelizmente, as igrejas de hoje em dia não abrem muitos profetas para trazer, mas se abrisse, eles iam ter a revelação profunda do livro de Apocalipse, né? Porque assim, olha, presta atenção quem são esses 7 olhos, esses 7 espíritos do Senhor. 4, versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Olha só que interessante já essa informação de cara. A gente podia fazer um episódio só para tratar desse capítulo, né? Desperta, tu que dorme. É ou não é? Uhum. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro. O que ele está enxergando? Exatamente a visão que João teve. Exatamente. Olho e vejo um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, os 7 tubos, e para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, o que nós temos lá? 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Vamos tentar entender o que significa isso? As 7 lâmpadas e essas 2 oliveiras, o que significa? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Olha só, pelo espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate e em meio a aclamações acha graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor do Exército é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo. Olha só que interessante, o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. E a explicação das 2 oliveiras agora. Prossegui e lhe perguntei, e quem são as 2 oliveiras? À direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei, eis que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado. E me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então é muito importante entender exatamente o que o irmão Ricardo trouxe da menorá, daquelas 2 cartas, as 2 igrejas que não estão contaminadas. É uma representação dos olhos do Senhor perante a toda a terra. Toda a terra. Amém. Essa é a representação. E quem são esses 2 ungidos? Apocalipse 11, nós iremos chegar lá. Talvez demore um pouquinho para chegarmos lá, porque a gente está fazendo um estudo minucioso, mas é a representação. As 2 oliveiras são as 2 testemunhas que irão se levantar nos últimos dias. Então, resumo e resposta um pouco, se eu tivesse que responder isso, quem é que está se tratando aqui no versículo 1? A igreja, juntamente com Cristo. Amém. Os olhos do Senhor, as 7 lâmpadas e os 7 espíritos, eles vão estar unidos nos últimos dias, nessas 2 oliveiras que irão proclamar
a mensagem. Amém, E aí vai se amém. cumprir que Jesus falou em João 14:12. Farão obras iguais e até maiores do que eu fiz. Então serão dias gloriosos para a igreja, que possamos estar nos preparando, porque está muito próximo de chegar. Então, à medida que a apostasia aumenta, os fiéis estão se fortalecendo ao mesmo tempo. Então, ninguém vai impedir os planos e propósitos de Deus para as duas testemunhas. A apostasia vai aumentar? Vai aumentar. Mas se nós permanecermos fiéis, Deus vai nos usar poderosamente. Amém, amém. Importante é que Paulo trouxe também essa realidade das duas oliveiras lá em Romanos 11. Pegou Zacarias 4, Ezequiel 37, do 15 ao 28, e explanou isso, as duas oliveiras, né? A oliveira brava, tipificando os gentios, e a oliveira cultivada, tipificando os judeus, e unindo elas, né? Como um enxerto, ou seja, unidas num só propósito. Então a mensagem é linda, né? Duas casas de Israel é chave mestra para entender muitas profecias e entender principalmente as mensagens aí acerca dos últimos dias. Amém. Amém. Eu acho assim, vou ser muito sincero, tá? É muito raso a gente chegar assim, não, esquece Israel, agora é tudo gentil. É muito raso. É muito raso. Desculpa, estão perdendo a essência, sabe? Isso aí. A essência está se perdendo. A gente quer entender de profecia, mas a gente não medita. Vamos meditar. O livro de Romanos é para ser meditado. Não é um livro para dizer, não, Deus rejeitou Israel. Não, Deus não rejeitou Israel. Israel rejeitou o Senhor. Pelo contrário, isso aí. Os braços estão estendidos. E quando a gente vê a concretização dessas promessas, dessas duas oliveiras, a gente consegue ver no livro de Romanos que a vontade do Senhor é enxertar novamente. Isso aí. É enxertar. O povo de Israel continua sendo o povo de Israel. E é esse o povo que vai ser levantado. Essa é a promessa. Vamos avançar, então. Eu vou compartilhar a tela aqui novamente. Nós vamos lá. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3. Lembrai-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti eu virei. Essa passagem aí do versículo 2, primeiramente, consolida o resto que estava para morrer. Então vocês estavam quase morrendo. Vocês têm nome de que vive, mas está morto. Mas ainda há uma esperança. Arrependa-te, porque eu não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Íntegras, algo que é inteiro. E isso me chama muita atenção, porque Deus tem falado comigo muito sobre integridade. Inclusive, no meu canal, eu tenho um vídeo falando sobre integridade a qualquer custo. Deus não vai nos usar se nós negligenciarmos a integridade. Segundo a Crônicas 16:9, nós conhecemos esse texto, mas nós não costumamos meditar nesse texto. Porque quanto ao Senhor, seus olhos, olha aí, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiro, íntegro, perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Por quê? Porque não houve resposta. Em Salmo capítulo 15, meus irmãos, esse salmo é tremendo. Olha só o que está escrito, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, aos seus olhos, tem por desprezível ao reprovado, mas honra aos que temem ao Senhor, espírito de temor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, jamais será abalado. Jesus falou, os que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou compará-lo a um homem prudente, 5 virgens prudentes,
que cavou a sua casa sobre a rocha, vem tudo contra ela e ela não cai, porque ela está firmada na rocha. Por quê? Porque ela ouve as palavras e as pratica. Então Deus está falando para a igreja: eu quero usar vocês. É uma característica da igreja do tempo do fim. Nós já aprendemos que as 7 lâmpadas vão ser acesas. Então nós precisamos atentar, porque Deus não vai usar qualquer um. Ele vai usar aqueles cujo coração são inteiros para com Ele. Porque os olhos do Senhor, os 7 Espíritos de Deus querem se manifestar na vida daqueles que andam com integridade. E no verso 3, vocês precisam lembrar do que tem recebido e ouvido. Aguarda-o e arrepende-te, porque senão virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que Deus não voltará como ladrão para aqueles que estiverem prontos. Ele virá como ladrão repentinamente para aqueles que estão desapercebidos. Em 1 Tessalonicenses 5, vou ler aqui: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Virá como um ladrão repentinamente para aqueles que estão andando sem integridade. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão não vos surpreenda. Então, se nós andarmos com integridade, nos arrependendo das obras mortas, passarmos de fato a não apenas ter o nome que vive, mas viver de fato a palavra de Deus, Ele de fato vai nos usar poderosamente e nós não seremos surpreendidos como ladrão, porque Ele virá como ladrão para aqueles que não estão obedecendo a palavra. Em Apocalipse 16:15 está escrito: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E vamos falar de vestes nos próximos versículos aqui de Sardes. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, se nós, de fato, andarmos com integridade, em santificação, em reverência, em santo temor, Deus vai nos usar poderosamente. E qual é a única maneira de nós andarmos em santidade? Nos purificando pela palavra de Deus. Como disse o salmista: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós não formos limpos pela palavra, que continuamente nós alimentarmos na nossa mente, nós não teremos capacitação para andar em santidade. Por isso que nós aqui valorizamos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Nós damos um jeito para investirmos tempo com a palavra, porque a nossa segurança está na palavra de Deus. Jesus falou para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ato contínuo. Então, pelo simples fato de eles estarem ouvindo a palavra de Deus, eles estavam sendo limpos. É a única maneira de não sermos cortados. Então, como frutificar? Se enchendo da palavra. Como andar em santidade, que é o sinônimo de frutificar? Se enchendo da palavra. Então, a palavra de Deus viva na nossa mente vai fazer com que nós falemos do que nosso coração está cheio e que vai fazer com que nós possamos proceder em conformidade com a verdade. A palavra de Deus é poderosíssima para nos capacitar a andarmos em santidade. Amém, amém. Louvado seja Deus. Interessante, o Wagner Nunes falou a respeito: onde houver paz e segurança, né, virá repentina destruição para aqueles que estão em trevas. Ou seja, os que estão em trevas, eles serão enganados com a falsa paz e segurança. Então não podemos ser surpreendidos por aquilo que as trevas oferecem. E faz lembrar aqui de Judas, no verso 3 e 4 aqui, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus,
único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, existem pessoas que se infiltram, né, dominados pelo mal, né, e do engano para enganar outras pessoas. Isso, a cada vez mais a gente percebe isso no cenário de hoje, e isso tende a aumentar. Nós precisamos aumentar a vigilância, oração e batalhar pela fé, como Judas escreveu aqui. Amém, irmão. Amém, amém. Eu trouxe um texto aqui, que está lá em Tiago 2, do 18 ao 20, que diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Então, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crêem e tremem. Quer depois ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, hoje em dia, nós estamos acostumados a ver a questão das pessoas dizerem assim, não é raro, tá? Não, mas eu vou na igreja. Essa é a minha obra. Eu vou na igreja. Essa é a minha obra. Será que temos conseguido compartilhar de boas obras? Né? Porque é muito simples, irmão, muito simples. Não. A obra pode ser patrocinada. Eu vou lá, eu levo meu dízimo, eu levo a minha oferta na igreja e eu deixo quem está encarregado de fazer isso que faça. Eles fazem por mim, eu não preciso me mexer, me movimentar, entende? Muitas vezes a gente pensa assim, não, a gente tem que pregar o evangelho e esse evangelho tem que chegar a todas as nações. Eu vou mandar dinheiro para obreiros e fazer uma ação comunitária lá no Amazonas, na África, enfim. Meu irmão, a ação que você tem que fazer, as obras que tu tem que demonstrar, às vezes é dentro da tua casa, é a tua família, é a tua esposa, é o teu filho, é o teu irmão. Tu não precisa ir longe. É simples. Quer ser missionário? Muda a tua vida. É isso aí. Demonstra na tua vida. Então, o que está sendo cobrado à igreja de Sardes são obras. E depois vem gente me dizer que eu não sou salvo por obra. Não sou salvo por obra? Será que eu não sou salvo por obra? Entende? Se eu não frutificar, como diz a parábola, o machado já está prestes à raiz, pronto para cortar. Entende? Nós temos que frutificar, meus irmãos. Isso é uma missão importante dada a cada um de nós. Eu entendo que não é difícil, eu não tenho dom, eu não tenho talento para isso. Olha, eu digo por mim, pela minha vida, tá? Quando a gente se dispõe a mudar de vida, a gente sente essa necessidade, irmão Ricardo. Eu sinto. Eu não consigo ficar calado diante da multidão, desculpa. Eu não consigo ver uma coisa errada e não me levantar contra. Desculpa. É do meu ímpeto, porque senão a gente é só mais um no meio da multidão. Nós não somos para ser que nem a igreja de Sardes, que as obras apontam o lado errado. A gente tem que apontar o que é correto perante Deus. E o versículo 4 nos diz, né? Versículo 3, na verdade: lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porque senão vireis como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas eu virei contra ti. Você pode falar qualquer coisa para mim, tá? Mas eu vou dizer o que eu penso quanto a isso. Para mim é ponto facultativo quanto a isso e não tem discussão. Aqui está falando de morte. Eu não sei o dia de amanhã. Não sei o que se passa comigo no dia de amanhã. Por isso que a gente vai trazer à tona tudo isso que eu falei no versículo atrás aqui. Se eu não cuidar da minha vida no dia de hoje, eu não sei o dia de amanhã. O vir como um ladrão para mim é muito repentino, sabe? Eu penso assim, ó. Segunda-feira eu estava falando com meu pai, em outubro do ano passado. Terça-feira meu pai morreu. Entende? Era terça-feira e meu pai morreu. Foi assim. Fico pensando, nossa, como isso? Como que pode uma coisa dessa? Tá? A gente está aqui conversando, daqui a pouco, quando vê um acidente. Hoje em dia, tu liga a TV, já escorre sangue pela TV. Infelizmente. Mas verdade. O que o versículo está trazendo para nós, gente?
A nossa vida aqui é um sopro, a gente já sabe disso. É verdade. Então nós devemos de vigiar todos os dias. Não vamos esperar, vamos esperar aqui. Espera, vem um decreto dominical aqui, espera aí, união das igrejas, olha o Papa se levanta. Não, é a minha vida que mais importa. É a minha vida, entende? Se eu não me policiar hoje, amanhã eu posso fechar meus olhos e não estar mais aqui. O que tu tá almejando? O que tu tá almejando? A tua vida terrena aqui ou a tua vida celestial? O que tu tá almejando? Eu quero dormir todos os dias com a minha consciência tranquila de estar fazendo a vontade de Deus. Amém. Louvado seja Deus. E olhar para as coisas que são de cima é uma dica. Olhar para a eternidade. Não ficar preso às coisas desta terra, às coisas que nos prendem. Porque isso aqui tudo, o que Deus deu para nós, ou vai dar ainda neste lugar, são recursos. Você não tem bens aqui. Você tem recursos. O que é que você está fazendo com os recursos que o Senhor lhe confiou na tua mão? É para edificar vidas ou é para apenas acumular riquezas que podem ser corroídos aí pela ferrugem? Você precisa ser o mordomo, né? E servir pessoas com aquilo que Deus colocou na sua mão. Isso são obras que Deus requer de você, obras da fé. Amém. O irmão citou Judas, capítulo 1, para que nós possamos batalhar pela fé. Aí eu lembrei da passagem de Lucas, capítulo 18, né? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E o contexto de Judas para batalhar pela fé é não deixar ser seduzido pelos falsos profetas, pelos falsos mestres que praticam iniquidade. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Fé com obras, porque a fé sem obras é morta. Então, Jesus, ele quer achar fé na terra quando ele voltar. Agora, se nós morrermos hoje, Jesus já voltou para nós. Por quê? Segue-se o juízo. Então, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Se Deus quiser, viveremos. Não só viveremos, como faremos isso, faremos aquilo. Então, isso tem que gerar temor no nosso coração. Porque, de fato, a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que é importante nós sermos vigilantes e atentar para nós mesmos. Tem um texto de Timóteo, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Timóteo, tende cuidado de ti mesmo, para que, ensinando aos outros, você não venha a ser reprovado. Então, você não precisa só se preocupar em salvar os outros. Você precisa também olhar para a sua própria vida. Tome cuidado contigo mesmo. Então, meus irmãos, é um privilégio poder servir a Deus, ter a habitação do Espírito, mas, ao mesmo tempo, é uma enorme responsabilidade. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo. Então, nós precisamos resgatar o temor devido a Deus, porque a imagem de Deus que estão colocando nas igrejas, boa parte das igrejas, é um Deus bobão, um Jesus que passa a mão na cabeça de todo mundo, que ama a todos, independente das obras. Não, nós estamos aprendendo aqui, só nessas cartas às igrejas, a seriedade que Jesus trata com a sua igreja. E ele faz duas promessas, ou para o bem ou para o mal. Então, que possamos escolher a vida, para que possamos viver. Se nós escolhermos o mal, ele não está de brincadeira. Vai acontecer juízo. Então, que possamos alcançar esse equilíbrio, considerar a bondade e a severidade de Deus. Isso é muito importante. Por isso que o Espírito que habita em nós é um espírito de moderação, de equilíbrio. Então, Verdade. Ele nos dá sabedoria para poder discernir essas coisas. Verdade. O irmão Ricardo trouxe uma colocação ali e eu tinha um texto anotado que eu não ia trazer, mas agora o irmão Wagner já coroou aí e eu vou trazer esse texto porque ele dá o fechamento e ele se encaixa muito bem com essa carta que a gente está lendo aqui de Sardes, né? Olha só, Tito 1, do 15 a 16. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam como? Por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Então, a questão de obras aqui também, como eu falei, depende da gente. Depende muito de nós. Agora, se as nossas obras nos apontam esse lado reprovável, como que a gente acha que o Espírito de Deus vai agir dentro de nós para que a gente cumpra as boas obras? Não vai agir, meu. Desculpa, mas não vai. É muito claro, não vai agir. Vamos avançar, então. O próximo versículo é o versículo 4, eu acredito. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Mas são poucas. Olha só, são poucas, mas dignas. Que interessante. Ricardo. Amém. Então, olha, são poucas, né? Alguns não mancharam suas vestes com este mundo. E aí eu volto aqui de novo para Judas. Judas aqui no final tem algo bem interessante. Mas vós, amados, edificando-vos, a partir do verso 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Interessante esse verso 23 aqui, né? A questão da roupa manchada. E essa roupa manchada faz alusão às coisas deste mundo. A iniquidade, ela está totalmente envolvendo este mundo, e este mundo, as coisas do mundo, estão entrando na igreja, estão enganando muitos domésticos da fé. E para quê? Para alavancar, para fomentar a apostasia nesses últimos dias. Então, nós precisamos meditar nesse verso aqui, porque se apenas alguns não mancharam as suas vestes, é porque realmente o inimigo tem laços que muitos não enxergam. E aí nós precisamos estar atentos, porque como atalaias do Senhor, precisamos avisar quando o inimigo está chegando, como está escrito lá em Ezequiel 33. Amém. Vestiduras, na palavra de Deus, é a nossa condição diante dele. E aqui em Sardes está falando que poucas pessoas não contaminaram suas vestiduras. É o que o Senhor Jesus falou, né? A porta é estreita, o caminho apertado, são poucos. E devido ao aumento da maldade, Jesus profetizou em Mateus 24, o amor da igreja se esfriaria de quase todos. Meus irmãos, quase todos é muita gente. Então, há uma possibilidade enorme de nós nos desviarmos da fé se nós não batalharmos por essa fé. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E as vestiduras são importantíssimas. Quando Jesus voltar, está escrito em Apocalipse 19, que os justos serão vestidos de linho finíssimo. E essa vestimenta dos justos são os atos de justiça por eles praticados. E ele falou aqui, andarão de branco comigo porque são dignas, merecedoras. Essa é a palavra. Aí eu vejo uma definição muito desequilibrada da graça. Favor e merecido. Calma aí. Vamos aprender. Jesus ter vindo a esta terra morrer por nós, é claro que nós não merecíamos. Nada de bom fizemos para que Jesus morresse por nós. Agora, para que os benefícios da cruz se tornem realidade na nossa vida, deve haver resposta. E a resposta do homem, eu posso dizer para vocês, é o merecimento. Porque se nós não respondermos a ele, ele não se manifesta. De que me adianta um favor imerecido, porque ele morreu na cruz, e eu rejeitei a essa cruz, e eu fui condenado? De que me adianta? Se é um favor imerecido, eu sou salvo, independente das obras. E aí que o calvinismo entra em cena. Essa doutrina maligna de que não importa o que nós façamos, se Deus nos escolheu,
nós seremos salvos, independente das obras. Se ele nos escolheu para o inferno, vamos para o inferno. Então nós temos que tomar cuidado e entender a palavra. É muito simples. São dignas, merecedoras. Por quê? Porque andaram em santidade. E essa parte da vestidura, os irmãos citaram Zacarias 4, eu não vou deixar de ler Zacarias 3, que está falando acerca das vestes do sumo sacerdote Josué, que estavam sujas. Vamos ler? Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é Jesus. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Satanás estava resistindo a ele. Mas o Senhor disse a Satanás, o Pai disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Olha o detalhe, verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse também, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí, se arrependa, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, purifique, se transforme pela renovação da vossa mente. Permita que a palavra de Deus, limpe os seus pensamentos para que as suas ações sejam consequência daquilo que vocês estão pensando. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse, verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, se você quer ser usado por mim poderosamente, você precisa se limpar. Vestes limpas. Em Efésios capítulo 6, verso 13, o apóstolo Paulo, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Como é que nós vestimos a armadura de Deus? Andando em santidade, praticando boas obras. Só assim nós seremos dignos de andar de branco com o Senhor, dignos de receber a recompensa, porque Jesus vai nos retribuir, nos recompensar de acordo com as nossas obras. Por isso que Tiago capítulo 4, a partir do verso 4, Jesus chama de adúlteros e adúlteras aqueles que estão tendo amizade com o mundo. Adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que em nós anseia o Espírito, olha aí, os 7 Espíritos de Deus, meus irmãos, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás estava se opondo ao sumo sacerdote Josué, porque ele estava com vestes sujas. E aqui em Tiago 4, se nós limparmos as nossas vestes, andando em obediência, Satanás vai fugir de nós. Ele vai nos opor se nós continuarmos andando no pecado, mas se nós andarmos em santidade, colocando essa armadura, vestindo a armadura de santidade, vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E o maligno não nos tocará. E nós venceremos. Então, essas vestes, meus irmãos, nós precisamos compreender que somos nós que investimos a armadura. Vistam, vocês precisam se aproximar de Deus para que ele se aproxime de vocês. Então, é uma escolha diária. Todos os dias, nós precisamos escolher nos envolver com a palavra para que a palavra de Deus se manifeste em nós e nos capacite a vencer as tentações da carne. E o temor do Senhor, uma das características dos 7 Espíritos de Deus, o temor de Deus, conforme está escrito em Provérbios, é afastar-se do mal. Nós escolhemos nos afastar do mal.
Então é uma luta diária, constante, e nós precisamos andar nessa batida, nesse batidão aí, andando em santidade todos os dias da nossa vida, porque se nós não escolhermos esse caminho da santidade, nós não veremos o Senhor como Ele é. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém. Amém. Na verdade, assim, na verdade, as pessoas hoje, elas querem a vestidura branca, elas olham para esse texto e elas pensam assim, não, nós vamos usar vestiduras brancas lá no céu. Essa vestidura branca, a igreja vai ser encontrada vestida, essas vestiduras brancas. Já vai estar na igreja. O que você está esperando? Tá? Porque a igreja institucional de hoje em dia, eles querem aquele culto bonito, a igreja bonita, ornamentada, bota melhores vestes para ir lá, mas no nosso interior não há mudança, não há obras que testificam, não há arrependimento. O que é essa vestidura branca? Vestidura branca, na verdade, ela é manchada de vermelho. É o que a palavra nos diz, manchada de vermelho. Como uma vestidura branca pode ser manchada de vermelho? Lavada nas vestes do cordeiro, entendeu? Quando o sangue toma conta da vida do crente que acreditou, ele faz parte daquele ritual das festas, ele aceitou o cordeiro. Olha o próximo passo depois de aceitar o cordeiro. É tirar todo o fermento, tirar toda a maldade, tirar toda a malícia, fazer parte, assim como Paulo falou, das festas dos pães asmos, os asmos da sinceridade, entende? Porque do contrário, não existe veste branca, me desculpa, entendeu? Você pode botar a melhor roupa que for para ir na igreja. Vou me vestir de branco para passar o ano novo, para trazer tudo de bom para minha vida. Você pode crer no que você quiser, mas o que a palavra de Deus está nos mostrando não é isso. Essa veste não vai ser comprada, tá? Essa veste, ela é adquirida todos os dias, por mim e por você, quando a gente tira todo esse fermento. E lá em Apocalipse 7, a gente vê ali, né, a visão dos glorificados. Olha que interessante no versículo 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidura brancas, quem são? De onde eles vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro. Como assim? Esses são os que vêm da grande tribulação? A igreja não quer passar pela tribulação? Mas não, meus irmãos, vão passar por tribulação. Essa vestidura branca adquirida, ela tem um preço. Ela tem um preço. E o preço é renegar o meu eu todos os dias. Senão, eu não vou encontrar essa vestidura, entende? Então, aceitar o sangue é o primeiro passo. Lavar as minhas vestiduras do sangue do cordeiro é o primeiro passo. Entende? O segundo passo é, todos os dias, tirar o fermento da minha vida. Eu não estou falando isso literal, não. Isso é um compreendimento da realidade desta sombra, que é tirar tudo aquilo que vem a contaminar o corpo, porque sabemos que o nosso corpo é o corpo de Cristo, onde todos nós, bem ajustados, crescemos para santuário, para a habitação do Espírito Santo. Então, que a gente possa meditar nesses pontos. Irmão Ricardo. Amém. Só complementar aí, os irmãos colocaram bastantes passagens. É interessante esse paralelo aí das festas que o irmão Wagner trouxe. E todas as solenidades do Senhor envolvem o tabernáculo. E o tabernáculo tem 3 ambientes. Ambiente do átrio, onde tem um altar de sacrifício, tem a bacia de bronze para lavar e trocar as suas vestes. E aí, com as vestes novas, você entra no lugar santo. O lugar da igreja é num lugar santo com o Santíssimo. Lembra que quando Jesus morreu, o véu rasgou? A promessa para a igreja é estar junto com Cristo, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote com os sacerdotes. Ou seja, essa promessa para a igreja requer uma entrega de sacrifício primeiramente, lá no átrio. E depois
lavar as suas vestes, trocar de vestes, colocar uma vestimenta nova para entrar devidamente no lugar santo. E o que ocorre nos dias de hoje? Muitos não conseguem lavar as suas vestes. São pessoas que ficam no círculo vicioso do sacrifício, presos no pecado. Eles sacrificam o seu novilho, não cumprem os seus votos de poder ter o conserto com o Senhor e de prosseguir na lavagem das suas vestes. Eles voltam a pecar, voltam a cometer os seus erros, ficam presos pelo engano, presos pelas doutrinas humanas, doutrinas de demônios, presos nos pecados, com os desejos carnais, e eles não saem do altar de sacrifício, não chegam na promessa de lavar as suas vestes e entrar no lugar santo, de serem acesos e realmente exercer reino e sacerdócio com o Senhor. E, muito importante, esse paralelo com o tabernáculo, juntamente com as festas bíblicas. Ainda com relação às festas, o irmão Wagner citou o sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro nos remete o quê? A Páscoa. Mas dentro da festa da Páscoa, nós precisamos celebrar essa festa sem o fermento do pecado. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5. Então, em conexão com a Páscoa, nós precisamos andar em santidade, porque aquilo que eu falei para os irmãos, de que me adianta um favor imerecido se eu não desfrutar desses benefícios. Esses benefícios da Páscoa, do Cordeiro sacrificado, só serão realidade na minha vida se eu celebrar a festa sem o fermento. Eu anotei aqui que na lei, se fosse encontrado um fermento, algo fermentado na casa de um judeu, ele seria eliminado. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que não basta só crer no sacrifício de Jesus. É necessário celebrar essa festa sem fermento. Interessante que esse texto de Apocalipse 22 e 14, que está escrito aqui, em boa parte das Bíblias está escrito: bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só que se nós formos para a Bíblia grega, o dicionário grego, você clica lá nas palavrinhas, sabe o que significa ali? Na verdade, as palavras no grego bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Então, há uma íntima relação entre lavar as suas vestes e guardar os mandamentos. Pode ver lá, quem tem a Bíblia com aplicativo grego, clica lá, você vai ver lá os significados das palavras. Guardam os seus mandamentos. É o mesmo que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque a festa da Páscoa, no dia seguinte, se fosse celebrado a festa da Páscoa, dentro da festa da Páscoa tinha a festa do sem fermento, né? Se fosse celebrada a festa dos pães ázimos, eu queria lembrar disso aí, se fosse celebrar a festa da Páscoa com pães fermentados, de nada valeria o sacrifício, seriam eliminados da comunidade. Então, há uma íntima relação entre crer no sacrifício de Jesus e andar em santidade. Amém, meu irmão, amém. O que o irmão trouxe ali de Apocalipse 22, 14, eu tinha anotado esse verso também, porque não deixa de ser uma promessa. Bem-aventurado os que fazem isso. E a promessa é a mesma, trazida ali no versículo 5. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Hoje, no nosso estudo lá do grupo de WhatsApp, eu escutei, eu acho que foi o irmão Wagner que falou sobre isso, do nosso nome estar desde que a gente nasce no livro da vida. Amém. Porque nós somos predestinados para a salvação. Então, quando a gente entende sobre predestinação, é exatamente isso. Predestinado para a salvação. O que vai mudar esse curso é nós mesmos. Se a gente mudar esse curso, é por conta própria. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Agora Ele quer que todos se salvem. Entende? Então, Ele quer que todos se salvem. Então, o direito do nome no livro da vida, nós já temos. O nome já está lá. A gente só tem que manter. Como que a gente faz para manter, irmão Ricardo?
Manter essa característica, né, é muito importante. Nós ficamos meditando, né, no nosso dia a dia, tantas lições que a gente precisa resetar na mente. Me lembro aí de Romanos, né, 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Quantas coisas a gente, durante toda essa vida, a gente vem com as amarras de muitos pensamentos, muitas doutrinas, né? E nós deparamos assim com a palavra de Deus quando nos entregamos, às vezes numa situação, num cenário de adversidade. Nós temos um encontro pessoal com Deus, e nesse encontro pessoal com Deus, nós começamos a entender o propósito. A predestinação, a eleição, é para cumprimento de um propósito. E muitos focam muito na salvação, mas existe um propósito que está relacionado com a sua eleição. E graças a Deus que temos a oportunidade de hoje, como diz lá em Hebreus, o dia é hoje de você entender o propósito de Deus para a sua vida, de você realmente enxergar o propósito, enxergar o porquê é que você está aqui, para seguir um direcionamento conforme o Senhor predestinou antes da fundação do mundo para a sua vida. Então isso é muito importante. Quando nos encontramos com o Senhor, e o meu encontro foi com a palavra, louvado seja Deus por isso. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de entender esse propósito das duas casas de Israel, nas festas, entender as sombras, entender o motivo, o porquê que eu estou aqui hoje. Amém. É para cumprimento de um propósito, para confirmar a minha eleição, aquilo que o Senhor colocou para a minha vida desde a fundação do mundo. Amém. 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 Então, o Wagner citou, né, a questão que a gente conversou no WhatsApp hoje, de que, na verdade, o nome é escrito no livro da vida desde quando nós somos concebidos. Porque o desejo de Deus não é criar um homem para perdição. Que Deus louco é esse que os calvinistas ensinam? Um Deus que cria um homem para perdição? Não, Deus cria um homem com amor. Se nós lermos lá o Salmo 139, nós vamos ler lá a maneira como nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe, com amor, com carinho. Não importa a maneira como fomos concebidos, até mesmo através de um estupro, não importa. Foi concebido um espírito, foi Deus que formou. Então, o nome está escrito no livro da vida. Agora, ele é arriscado do livro da vida quando não há arrependimento. É o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 32, versos 31 a 33. Moisés intercedendo pelo povo que estava caindo na gandaia lá no episódio do bezerro de ouro. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Só que Jesus falou: eu não vou perdoar só porque você está intercedendo. A nossa intercessão é muito importante, queridos. Mas a nossa intercessão, ela dá oportunidade para que essa pessoa se arrependa. Eu nunca me esqueço de uma parábola do Senhor Jesus, em Lucas 13, acerca de uma árvore que não estava dando fruto e ela foi dita para ela ser cortada, porque ela não estava dando frutos e estava ocupando a terra inutilmente. Mas um intercessor falou: não, deixa mais um ano, coloque sobre ela estrume para que ela possa dar fruto. Se der fruto, bem. Se não der fruto, pode cortar. Então, a nossa intercessão não tem o poder de salvar ninguém. A nossa intercessão faz com que Deus promova circunstâncias para que aquela pessoa possa se arrepender. Então, aqui, Moisés falou para Deus: risca o meu nome do livro,
mas perdoa esse povo. E olha a resposta de Deus: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés, eu não vou riscar o seu nome do livro, porque você não está pecando contra mim. E também não vou salvar aquele povo só porque você está intercedendo por eles, porque eu vou riscar o livro aquele que pecar contra mim. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então a sua intercessão foi válida, tanto que Deus adiou, porque Deus queria eliminar naquele momento o povo. Deus esperou um pouco, Moisés desceu, viu o povo caindo na gandaia, quebrou as 2 pedras como testemunho para que eles soubessem que a lei foi escrita em tábuas de pedra por causa da dureza do coração deles, e naquele mesmo dia houve juízo, milhares de pessoas morreram, ou seja, foi adiado o juízo. E a tribo de Levi, né, se arrependeu e se aproximou de Moisés, e foi ali que a tribo de Levi foi escolhida para exercer o sacerdócio, da mesma forma que nós lemos aqui do sumo sacerdote Josué em Zacarias 3. Você quer exercer o sacerdócio? O Satanás vai se lhe opor contra você se você andar com vestes sujas. Limpe suas vestes para que você possa ter autoridade para poder ministrar na minha casa. Então, meus irmãos, Deus ele escreveu o nome do livro da vida de todo ser humano que veio existir. Mas é o ser humano que vai escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Se ele escolher a maldição e ele não se arrepender, aí sim o seu nome será riscado. Então, nosso nome não é escrito no livro da vida quando nós nascemos de novo. Não, nosso nome é escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ele sim, ele pode ser riscado de acordo com as nossas obras. Amém, amém. Amém. E para encerrar o versículo que está em todas as cartas, o mesmo versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A minha pergunta para você de casa é: você tem ouvido? Você tem ouvido? Você tem orelha? Você tem ouvido? Então ouça. Ouça, sabe? É simples, meus irmãos. Ouça. Volte nas outras cartas, vá lá e ouça. São 7 espíritos. E 7 vezes, durante as 7 cartas, é repetido o mesmo versículo no final. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça, são advertências. Nós não estamos aqui, comentei com o irmão Wagner antes de nós começar a gravação, a gente estava conversando, nós não estamos aqui de brincadeira. Quanto que o irmão Ricardo está ganhando? Nada. Irmão Wagner, quanto? Nada. Nós, quer dizer, a gente sabe o que a gente está ganhando. Nós estamos tentando, buscando almas para Jesus. Essas advertências que nós estamos trazendo aqui não é para botar medo em você. Não. É para que você ouça. Nós estamos cumprindo aquilo o que o início do versículo nos diz. 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 pontas. Nós somos os 7 castiçais. E se a gente se unir junto com as 2 oliveiras que vão levar essa mensagem adiante, então a gente vai cumprir esse objetivo. E se o Espírito de Deus estiver habitando dentro de nós, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas ouçam. É simples. As pessoas não querem ouvir. Hoje em dia as pessoas não querem ouvir. Eu canso de falar muitas vezes para pessoas conhecidas: meu irmão, deixa eu te mostrar que não, eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Eu não quero ouvir. E tem outras profecias que diz, né? Não fale, não sei ler, não quero ouvir, não quero. Eu tenho que respeitar, no mínimo. Entende? E a gente precisa respeitar nesse ponto. Mas a minha missão aqui é falar. Se você veio parar aqui nesse canal hoje, se você veio parar no canal do irmão Wagner hoje, no canal do irmão Ricardo hoje, e você está escutando essa mensagem não é minha. Essa mensagem não é do irmão Ricardo. Essa mensagem não é do irmão Wagner. Essa mensagem é uma mensagem de Deus falando ao seu coração. Então, que a gente possa ouvir, tá? Nós estamos aqui dedicados a cumprir essa missão. Agradeço a todos que estão conosco avante. E uma das formas que você pode fazer para pregar esse evangelho é compartilhando a mensagem. Se você não tem nenhuma ferramenta hoje, você tem um botãozinho chamado compartilhar, para que mais pessoas possam ouvir. É só isso que a gente pede de você no dia de hoje. E principalmente, na verdade não é só isso, o principal que a gente pede é que você medite no que foi dito.
e que você acorde enquanto é tempo, tá? Irmão Ricardo, suas considerações finais, eu vou te pedir antes, o que vem a nos trazer na próxima carta? Porque essa próxima carta eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou deixar para chegar nela. Mas o irmão vai fazer um spoiler da próxima carta para nós. Próxima carta, sexta igreja, a igreja de Filadélfia, igreja valiosíssima, tem mensagem ali. Vamos ter que penar para poder fazer um só podcast aí para falar de Filadélfia, porque ela, junto com Esmirna, ela não se encontra falha diante do Senhor, ela se encontra digna, íntegra diante do Senhor, apontando para as duas testemunhas junto com Esmirna. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui de coração aberto e pedimos a você, né, que dedique um pouco do seu tempo para a obra do Senhor, tá? Coisa simples que possa ser feita na sua vida, que possam fazer a diferença na vida de outras pessoas. E assim a gente vai estar frutificando. Agradeço ao irmão Ricardo, ao irmão Wagner, agradeço a cada um que está vendo esse podcast, que está estudando aqui com a gente. Não esqueça de seguir o canal Remanescente no Instagram, @canal Remanescente, @Vozes de Trombeta também, tem mensagens lá, tá? A gente vai fazer algumas interações com você que está assistindo o podcast lá no Instagram também. Então eu faço esse convite. Se inscreva no canal do irmão Ricardo, que vai estar aqui na descrição. Vou deixar um link de um vídeo do irmão aqui e o link do vídeo do irmão Wagner também, se bem que você também deve estar assistindo esse podcast no canal do irmão Wagner. Que Deus possa abençoar a sua vida. E não se esqueça, quinta-feira que vem nós estaremos estudando aqui a carta de Filadélfia. Estará imperdível. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.